Olá, Rafael. Falcão, Tudo bem? tudo ótimo. Hoje o nosso papo vai ser sobre investimentos financeiros com Rafael Bastos, sócio da MAN. Estou cheio de dúvidas e eu vou começar leve. Duvido. Rafael, nós nos conhecemos e você fazia uma apresentação sobre as diversas atividades da MAN, dentre elas o Family Officer. Perfeito. E eu tive a oportunidade de lhe perguntar que eu estava muito satisfeito com o atendimento que eu tinha nos private bank que nós trabalhamos aqui. Perfeito. E aí, essa minha dúvida provavelmente é a dúvida de muitos. Qual é exatamente a diferença entre um Family Officer e um Private Bank? Excelente pergunta. A gente pensa em termos de organograma da seguinte forma. Nós somos um escritório da família, né? Um family office. Então, acima de todos e tudo está a família, com seu conselho de administração, seus conselhos de acionistas, eventualmente só comitês deliberativos. Abaixo da família está o family office, orquestrando todas as esteiras de processos que uma família que tem patrimônio tem. Dentre elas, está se relacionar com o corretor de seguros, com o gerente bancário, com o corretor imobiliário, com o contador, com o advogado civilista, com o advogado societário, com o banker offshore. Todos esses blocos de prestadores de serviço financeiros, de seguridade, de riscos, são entendidos pelo Family Office como provedores. Quando a gente começa um mandato, é assim que a gente chama, né, com alguma família, primeiras ações que nós fazemos é mandar cartas de circularização para esses provedores, informando que a família agora está mandatada no multifamily, que a gente vai precisar dos acessos de visualização para começar a coletar extratos, começa a se relacionar com os private banks, de entender como aquela carteira foi composta, quais foram as premissas que tinham sido adotadas, como as oportunidades que estão no mercado estão alocadas nesse private bank, fazer uma análise se cabe eventualmente uma outra conta. Você já tem, por exemplo, mais de uma instituição na sua gestão, que é muito positivo, né? Normalmente, indivíduos que estão em um só private bank estão com a carteira ruim, né? O processo de concorrência ele é muito saudável, né? Mas, enquanto multifamily, nós não concorremos com o private bank. O cliente ele precisa ter um banco, ele precisa ter um private bank atendendo ele. Então, no final das contas, é um trabalho que ele é harmônico. Eu trabalho em conjunto com o private bank. Para a gente, enquanto humano, não faz nenhuma diferença aonde o cliente está. Se ele é um cliente do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander, do Itaú, do BTG, o cliente ele pode indicar as restrições de provedores. Ele, olha, eu quero minha contabilidade aqui, eu quero minha conta de investimento offshore nessa casa, eu quero meu private bank esse. E daí você trabalha e encontra as melhores condições para a gente melhorar o portfólio. Mas existe um trabalho que é em sinergia. A gente não substitui, nós nunca viraremos banco, né? Nós somos a própria família. Então, do lado de uma mesa de reunião no private bank, eu estou aqui do lado da família. Provavelmente, né? Então, os private bankers não gostam muito de você. Quando você chega, o cara já diz logo, e lá vem esse Rafael. É isso mesmo? Acontece? Não acontece? Ou normalmente essa relação é amistosa? Ou tem os desgastes? Na verdade, como funciona? Vou te falar todos nos bastidores, né? Tem os dois tipos de relação. Tem o private bank que entende que um multifamily office é um hub para ele maravilhoso, porque ele tem ali a possibilidade de ter mais contas, mais fundos exclusivos, mais crédito, mais assets, e que trata a gente assim a pão de ló. Então, tipo, traga para cá todo mundo que você tiver, que eu vou dar o melhor atendimento do mundo. E aí a gente recebe melhores taxas indicativas, brigas melhores pelo custo de crédito, né? Melhores os allocations, que são os mais seletos, acabam chegando na gente primeiro. E tem os private banks que ficam um pouco de birra. Normalmente as primeiras experiências são assim. Outro dia até teve um caso curioso, que eu estava numa reunião com um cliente, ele falou, mas eu falei com fulano, ele disse que não me conhecia não. Eu falei, mesmo curioso, eu liguei na hora, né? No viva voz, Rafa, e aí fulano? Aí o cliente falou, filho da mãe, né? Porque é um processo de receio, eu acho. Enquanto multifamily, nosso trabalho é tapar buraco. Toda relação financeira de qualquer indivíduo tem buracos para tapar. Às vezes é a taxa indicativa que não está igual, é o capacete do fundo que tem um rebate incluído, sabe? É um crédito que poderia ser um pouco menor, é uma carta-fiança que a gente estava conversando que poderia ser um pouco mais barata. E o meu papel é mexer em todos esses assuntos,
que muitas vezes estão operando ali com spreads estáveis, com uma relação sem riscos, né? Eu vejo que o private banking, muitas vezes, ele fica com receio do multifamily office dar uma recomendação de troca de private banking. E aí alguns entram nessa relação, mas usualmente é no início, viu, Pavão? Depois dos primeiros almoços, e eles entenderem que a gente Você se lembra o que eu lhe disse quando nós nos conhecemos? Eu lhe disse para você o seguinte, eu disse, Rafa, olha, não sei se eu vou para o seu family office, mas com certeza vou lhe usar. Deu certo? Não usei ainda, mas que eu usei. Cheguei e disse, olha, estive aqui ontem com o Rafael Bastos da MAN, ele me fez uma proposta muito interessante e tal. Se esse negócio não melhorar aqui dentro, vou pra lá pra ele lhe apertar. Porra, não faça isso não! É isso, o cara acaba ganhando um chicote ali atrás da rotina dele que ninguém quer, né? Ninguém deseja. E não é só o private banking não, viu? O assessor da corretora, o contador, o advogado que, sabe, dá uma posição uma vez por mês, a gente cria rotinas de 4, 5 touch points com reunião. A gente começa a usar muito do equipamento desses provedores para as rotinas estarem devidamente encaixadas. E é muito mais difícil assim do que sem o multifamily office. E eu também tinha uma dúvida, que a gente imagina, e olha que eu sou uma pessoa que costumo conviver bem não com essas operações estruturadas internacionais, mas dentro do escopo das operações nacionais a gente conhece um pouquinho. Muito. E eu tinha uma dúvida que depois você até me tirou, que é o seguinte, eu imaginava que você tem a hierarquia, digamos assim, em relação aos seus ativos financeiros totais. E que o private seria, dentro da estrutura de um banco, uma das últimas. Alguns bancos têm o high, outros não. E que o family office estaria ainda acima. Isto é, pessoas físicas ou jurídicas com, exemplo, 10 milhões de dólares de ativos, não estariam ainda preparadas para ter um family office para chamar de seu. Tá. Isso é verdade? É assim que funciona? Realmente o sarrafo para você ter um family office é um patamar muito alto que poucas pessoas chegam? Ou não? Ou é possível você... Esse ainda é uma área, uma classificação, se eu posso dizer assim, que fica meio nebulosa para quem não conhece. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Excelente pergunta. Enquanto multifamily, existem diversos frameworks de atividades. Por exemplo, eu posso apenas fazer uma estrutura societária e sucessória do indivíduo no Brasil. Ou eu posso ser contratado para fazer uma allocation dele internacional. Ou para revisar a carteira de investimentos, ou para fazer uma revisão tributária, que é a sua área de especialidade. Então, para o serviço do multifamily office, que é um serviço holístico, de contrato contínuo, que inclusive requer um alinhamento de valores nossos com a família, né? Se a família for bitcoiner, né? Eu não vou ser o melhor family office para ele, eu gosto de coisas do pé no chão, coisas concretas, seculares. Posso abrir um parêntese? Né? Claro, óbvio. Eu estava, vou abrir um parêntese sem querer cortar e já cortando, bitcoins. Você falou criptomoeda, bitcoins, e eu vou abrir um parênteses para a gente voltar depois a esse assunto, para eu não me esquecer. Minha esposa chegou para mim essa semana e disse, marido, você investe em criptomoedas, bitcoins? Eu digo, mas eu não invisto. Ela, por quê? Porque eu li aqui que tem muita gente ganhando dinheiro. Aí eu disse a ela, olha, é porque quando você lê quem fala é quem está ganhando. Mas se você for procurar, você vai ver também que tem muita gente perdendo. E aí eu quero saber o seguinte, abrindo um parênteses, sua experiência, vale a pena você entrar nesse mercado ainda? Qual é a sua opinião sobre esses criptoativos? Legal. O cemitério dos perdedores é silencioso. Né? Boa! Sim. Perdi 1 milhão de bitcoins, ninguém que fala isso. Essa né? eu vou pegar para mim nas minhas próximas conversas. É silencioso. Então, o cemitério de quem perde dos perdedores é silencioso. O que é que eu penso do Bitcoin? A ferramenta, a blockchain é uma ferramenta incrível. Acho que ela veio para ficar. Acho que é uma moeda que ainda assusta muito pouco as moedas fiduciárias. Não tem nenhum governo do mundo preocupado com bitcoins, né? Tem muita especulação, muito trabalho, mas os governos eles têm, no momento que a moeda incomodar, a possibilidade de inúmeras sanções
de tributação, de retenção, de confisco, de recompra de posição, de tornar ilícito no país aquele ativo, ou seja, quem estiver estacionegando. São muitas as possibilidades. Eu acredito, o Bitcoin ele é uma moeda. Tá? Se eu te falo, poxa, Falcão, compra dólar e deixa no seu cofre, e daqui a 30 anos o dólar vai estar 90% acima do real de novo. Não é um call muito técnico, né? Não é uma coisa que faz muito sentido. O que eu vejo hoje no Bitcoin são as pessoas preocupadas na valorização da moeda. E não na moeda enquanto moeda, onde eu vou com Bitcoins comprar um terreno que vai me valorizar 1000% aqui em 10 anos e eu vou vender para uma incorporação e receber de repente em Bitcoins uma moeda. Né? O que eu vejo são as pessoas muito alinhadas com a potencial valorização da moeda e não do uso do Bitcoin como moeda mesmo. A minha crença é de que os bancos centrais mundiais vão criar uma moeda única, digital. A moeda digital é uma realidade. O Drex está aí, a moeda da China. A China já está testando moeda com data de vencimento, com área geográfica de utilização, com inflações diferentes. Eles já estão testando, já está em uso lá. O Brasil também, né, já se fala no Bolsa Família da utilização ser restrita ao bairro que a pessoa está, do dinheiro digital só poder comprar alimento e etc, não poder para álcool, para algumas coisas nesse sentido, jogo, né? Por conta da transferência aí para o Tigrinho. Então o dinheiro digital é uma realidade e o blockchain é a melhor tecnologia para isso. Mas eu acredito que nós iremos ascender para entre um caminho de sair da dolarização, como lastro monetário mundial. Não acho que seja tão simples a gente voltar ao ouro, que é um ativo que os estoques estão subindo muito. Inclusive, nos últimos 25 anos, venceu o SP500 em termos de valorização, né? Que conversa muito com essa instabilidade financeira do mundo, que é a defesa dos bitcoins. Mas ainda o Bitcoin como moeda, sabe? Eu vou comprar 90 mil dólares para vender a 120 mil dólares. Aí você entra numa posição especulativa de análise técnica, como se fosse uma ação, uma commodity, qualquer outro ativo. Tudo bem, topos e fundos, tendência, você entra com stops. É uma discussão diferente de eu vou ter esse ativo como minha propriedade, né? Como minha forma de moeda. Eu não vejo ainda o Bitcoin sendo uma forma de moeda mundial. Pelo contrário, pouquíssimos são os países que você consegue utilizar o Bitcoin como moeda livremente. A Holanda é um deles, aqui no Uruguai a gente tem uma certa liberdade também. Mas ainda é um ativo que as pessoas compram esperando que os seus ganhos vão estar associados à valorização da moeda. E não vai voltar de ser 0,0001 centavo de dólar de novo. Então, novas moedas, é possível que aconteça? Sim, é possível que aconteça. Acho muito pouco provável. Todas que ascenderam, decaíram em algum momento, né? Então, eu como estou muito ligado a investimentos mais clássicos, investimentos conservadores, eu nem olho essas coisas, né? Mas eu tenho uma opinião de que, em algum momento, os bancos centrais vão utilizar as blockchains, essa tecnologia, para terem suas moedas, ou moedas únicas, ou moedas de blocos, né? Que eu acho que vai ser um caminho inevitável para o controle monetário mesmo mais eficiente no mundo. Né? Bom, já saímos das bitcoins, que não é a indicação da MAN, mas vamos voltar àquela nossa conversa que a gente estava tendo, que você estava me dizendo o seguinte, me explicando. Não, você tem vários tipos de serviços que você pode ter, não necessariamente para os ultra ricos. Isso. Então, uma pessoa normal, quer dizer, não normal, mas um investidor qualificado, patrimonializado, já pode pensar em ter isso aí sem se sentir o patinho feio do... Totalmente. Eu diria que a partir de 10 milhões de patrimônio total, a gente começa a ser muito útil em muitas frentes. Então, depende da frente que o indivíduo precisa de soluções, né? Se é numa organização societária, se é no internacional, se é na liquidez, se é na seguridade, se é na estrutura de fluxo e contabilidade. Aí existem soluções fragmentadas que qualquer pessoa pode contratar a um preço, a um escopo, e não há um volume de patrimônio mínimo. Agora, para o multifamily, ele começa realmente a ter demandas recorrentes, mensais, semanais, diárias, patrimônios acima de 50, 60, que começa a ter tomar decisão mensal de alocação. 10 milhões de dólares. Exatamente. Eu diria que é um crivo. Eu diria que 10 milhões de reais é um start para a contratação de serviços pontuais e 10 milhões de dólares começa a fazer sentido. Ele contrata os 10 milhões de reais para chegar aos 10 milhões de dólares. Boa. Vou pedir licença do seu vídeo um instante para deixar um recado importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante para você educar o algoritmo do YouTube que você clique no botão de inscrição para que nos próximos drops, nós iremos nas próximas semanas fazer um drop muito elevado de conteúdo, você possa ter acesso e receber em primeira mão. Claro que se você gostar das notificações, sempre vale a pena também ativar as notificações, porque você recebe informações sobre todos os vídeos
que nós alocarmos aqui dentro do conteúdo. A gente vai fazer muito conteúdo sobre reforma tributária, então é importante que você se inscreva se não se inscreveu e aproveite o vídeo. Um abraço. Eu tenho uma outra dúvida. Essa semana eu estava olhando minha carteira. E aí, fazendo uma análise com o meu banqueiro, foi quando eu ameacei, disse, olha, se essa zona não melhorar, eu vou. Realmente a gente entende que a marcação a mercado, nessa curva de juros crescentes, como a gente viveu no ano passado, os investimentos sofreram muito e acho que foram poucas casas que conseguiram manter... Desde 23, né? Desde 23, verdade. 23 e 24. 23 e 24. A curva de juros abriu, com a abertura da curva de juros, quem estava posicionado com taxas menores, sofreu muito na marcação ao mercado. Inclusive, meus dois banqueiros, a menina que cuida de uma parte, o principal, ele diz, olha, para você, eu acho que é um sofrimento, eles me dizem isso, os dois dizem a mesma coisa. Você está acompanhando na marcação a mercado, porque não é do seu perfil resgatar. Você sempre deixa lá vencer e aí está sofrendo à toa porque vai ser entregue aquilo que foi combinado. Mas eu acho que eu sou um pouquinho masoquista e eu fico ali na marcação a mercado. E aí a minha pergunta agora, mudando um pouquinho, com sua experiência, se você chega hoje, entra na gestão vamos falar de investimento financeiro propriamente dito. Puro sangue. Vamos esquecer um pouco nesse momento bitcoins, real estate, vamos... Perfeito. Mercado. Liquidez. Como é que você acha? Como você, sentando... Primeiro não acredito, mas provavelmente o Family Office também vai querer estudar o perfil, o momento que ele está vivendo, se ele está naquela fase de acumular riqueza, se ele está na fase já de manter, se já está na terceira fase que é colher o que plantou, obviamente vocês vão fazer esse estudo. Também sei que não existe fórmula de bolo. Não é coletivo. Não é aquela coisa de chegar, cortar, colou, porque aí se fosse você não teria muito trabalho. Mas eu acho que talvez seja a principal pergunta, e aí já pensando em mim também, orientação que você, com sua experiência, nesse momento em que a tendência que a gente está vivendo é de fechamento de curva, a marcação a mercado, já começou a dar esses 3, 4 primeiros meses uma resposta positiva, se descolando do CDI nesses primeiros meses, dando um pouquinho de alegria. Qual é a sua orientação? Como é que você acha que um investidor que tenha liquidez, que esteja hoje com portfólio de 10, vamos mais chamar de 10 milhões de reais, iniciando os investimentos dele em um banco private, por exemplo, o que você indicaria? Que divisão ele deveria fazer do tipo X% em renda fixa, Y% lá fora? Bom, como é que você, na primeira conversa, no início de namoro, orientaria esse investidor com os recursos financeiros? E aí eu não vou nem para o agressivo, para a gente ter uma resposta mais mediana, nem o agressivo, nem o conservador. Um médio. Como você orientaria esse cara? Vou anotar, posso? Produção, traz uma caneta aí para mim, por favor. Boa pergunta. O nosso trabalho é sintetizar toda essa inteligência em prol do objetivo daquele cliente, daquela família, né? E aí cada família tem, de fato, um objetivo diferente. Nós temos mandatos, por exemplo, que é de CPI mais 2. Eu tenho mandatos que eu tenho de inflação mais 4. Eu tenho mandatos que são de 120 do CDI. Eu tenho mandatos que são de cupons fixos anuais. Cada família tem um ecossistema de ativos, né? E acaba que as ferramentas e objetivos também mudam. Uma vez dito isso, no início do processo, além de fazer o suitability, né, para trazer o perfil de risco do cliente, que a gente tem um modelo proprietário, a gente também roda um diagnóstico proprietário de 60 perguntas para aquela família, onde muitas reflexões a respeito do que eles pensam para futuras aquisições, distribuição de renda ou de patrimônio para sucessores, porque nós podemos pensar nos veículos, trusts, fundações, offshore, fundo exclusivo, pessoa física, previdência. Cada veículo acaba tendo uma utilização diferente. Uma vez definido esse perfil de risco, a gente monta uma política de investimento do cliente, que é um IPS, Investment Policy Statement. Montou a política de investimentos, que considera uma série de classes, considera M&A, agro, imobiliário, mas tem uma seção que é só de liquidez.
Essa política de investimentos ela vai estar já ditando para a gente como é que é a régua necessária de liquidez para aquele cliente, tanto para cobrir despesas de curto prazo, quanto para fazer os pagamentos do fluxo de caixa que já estão contratados, quanto eventualmente as contratações futuras. Os investimentos precisam casar, né, com essa parcela e, por exemplo, a imprevisibilidade de retornos de um ativo indexado à inflação não me permite que no meio da curva eu utilize ele como resgate. Então eu consigo criar slots de vencimentos barra necessidade de liquidez para o meu cliente. Em se tratando especificamente desse momento, né, vamos falar de uma fotografia. A gente teve nos últimos 5 anos no mundo, cerca de 40% da base M2 monetária do mundo foi emitida nos últimos 5 anos. Estados Unidos foi 80 e poucos por cento, o Brasil foi 83%. É um número assustador, né? Demonstra que a estrutura está tão alavancada que para você conseguir botar um PIB para crescer, você tem que botar dinheiro novo para pagar a dívida antiga, botar o que é uma bola de neve sem fim. Então os bitcoiners, inclusive, defendem, né, justamente essa insolvência do sistema financeiro mundial. Desde 23, está muito difícil acertar a curva. Nós somos muito bons, por exemplo, modéstia à parte em curva. A gente consegue operar muito bem, nós temos no nosso research um ex-chefe de tesouraria de banco, que era o cara que operava a curva para gerar o spread para o banco poder emprestar. Então a gente entende de curva. A gente apanhou 2023, apanhamos 2024, junto com os multimercados todos. Há um movimento, neste momento, de inflexão futura dos juros, né? O super quarto agora a gente vai ter, a expectativa é que aqui suba os meio pontos e que lá fora mantenha. Essa inflexão, você acredita que ela é momentânea ou ela deve, na sua opinião, na hora de você fazer a sua opção, você vai vender ou comprar? Vai apostar que essa curva vai manter essa inflexão que ela entrou agora no início do ano, no mercado futuro, mesmo que ainda esteja sendo projetada mais 1 ou 2 altas da Selic, mas você acha que o juro futuro, nesse momento, ele já está efetivamente começando a cair ou foi só um suspiro? Eu acho que foi, por enquanto eu ainda estou no suspiro. A gente teve 3 suspiros de 23,2 até hoje, né? Um movimento que 2, 3 meses as marcações ganharam pressão e depois houve um movimento macroeconômico, a taxa lá fora começou a subir, a gente precisar subir junto, principalmente então, por conta do ainda dólar, não né? é uma inflexão que você acha consistente. A gente, enquanto multifamily, é aquela história, a gente tem um papel que saiu do ponto 5 ao ponto 10. Eu nunca quero pegar do ponto 5 ao ponto 10. Eu quero pegar do 6,5 ao 8,5, 9. Sabe? Peguei e saí. Ativo NTN, ele começa a ter a gente tem alguns estudos de curva de Selic versus precificação de NTN 35. Né? E efetivamente a gente tem movimentos muito claros em blocos de 12 a 18 meses pós-inflexão de taxas, desses ativos de NTN subirem entre 25% e 35% ao ano. Tá? Que é excelente, a gente viveu isso recentemente. Na nossa política de gestão dinâmica, a gente prefere entrar perdendo um pouco do cupom, mas quando a curva inflexionar, porque o meu ganho nesse tipo de ativo, ele não está apenas no cupom, ele está também no PU, que é o preço unitário do ativo. Então eu nunca entro no NTN pensando só em hedgear a inflação. Porque existe uma conta, né? Se você olhar os últimos 20 anos, a inflação, o CDI foi inflação mais 3,5. Você tem uma base monetária de taxa e de inflação. Eu conseguiria bater um mandato de inflação sem ter ativo de inflação, né? Então, mas eu opero esse ativo no Brasil objetivando também PU. Não é uma posição especulativa, mas é uma posição que a gente gosta de entrar para coletar ali 10% a 15% ao ano. Em todas essas inflexões desde 2014 que a gente teve de Selic, a gente teve uma posição muito boa em ITNs, né? Já os pré-fixados, eles funcionam melhor as entradas mais na virada da curva, seria mais para esse momento. Por exemplo, eu estou olhando pré-fixado de 19%, de 18,5%. Tem alguns no mercado que eu já acho que eles já estão com prêmio em relação ao que eu projeto de curva máxima, que é 15,5, 15,75, né, de cenário bem estressado. Acima disso seria muito insustentável para nosso país de forma geral. Então, eu acho que o Banco Central começa a tomar no câmbio quando chegar nesse momento, se ele precisar chegar nesse momento, né? Seria o momento mais de olhar os prés nesse momento, com muita cautela, nunca querendo ser o herói. Então, vou comprar de 6 vezes. Vou comprar a cada 15 dias um pouquinho, a cada 30 dias um pouquinho. Não é hora de ser o herói, porque a gente já tomou esse revés algumas vezes nos últimos 24 meses. Então, efetivamente, quando a gente tiver uma inflexão de curva mais clara lá fora, BCE, Brasil, aí a gente aumenta a posição e vai reajustando a carteira para compensar o tempo perdido.
porque a gente perde um pouquinho. Pô, hoje eu podia ter entrado IPCA mais 8,2, né? Deu um pico agora que é surreal o IPCA, mas é um excelente ativo, né? Pô, não entrei, estou entrando no IPCA mais 7. Pô, legal, você está recebendo IPCA mais 7, que já é muito bom historicamente, além disso, a gente vai operar o PU disso aqui. Então, a NTN, ela é um ativo que hoje eu prefiro concentrar para os clientes mais avançados, que compreendem bem. Eu não gosto da ideia de, não, vamos botar aqui para marcar na curva, que aí você vai ficar com o seu sono tranquilo, entendeu? Não, vamos marcar mercado, eu quero ver como é que está o meu PU hoje. Porque se eu tiver muita intercorrência, é a minha liquidez. Até para sair, se for o caso. Até para sair, se for o caso. Então, eu tenho preferido colocar os clientes um pouco mais avançados e com um perfil de risco mais para moderado e agressivo, nesse momento. Os clientes mais conservadores, o alfa está de graça. Está de graça. Vou lhe fazer 5 classes de ativos aí, você vai me dizer, tô na outra linha. Compro, vendo, mantenho. Boa. Ações. Ações americanas comprando aos poucos, Brasil ainda fora. Dólar. Dólar comprando. Ouro. Ouro, para quem aguenta ficar sem yield, dá para montar uma posição, eu diria, de entre 3% a 10% da posição. Acima disso, para o investidor individual, dói muito. É um ativo mais de institucional. Compra, mantém ou vende? Para pessoa física individual, nada. Fica nada, fora. É. Não tem carregamento, né? NTNB. NTNB ainda estou fora. Está fora ainda. Mantendo fora, mas quero comprar. Debêntures de infraestrutura. Essas dá para comprar. Já dá para comprar. Os fundos, inclusive, viabilizaram uma condição tributária, né? Que a gente perdeu na reforma. Muito boa. Atenção nos balanços, porque o crédito está pré-fixados. Né? Ainda fora também, mas já tô entrando em algumas posições com limite de 5%. O pessoal que está ouvindo está me devendo essas dicas aí. Mas voltando ao nosso papo mais assim, consistente, eu tenho também que conversar com você sobre os real estates nos Estados Unidos. Eu sei que isso você gosta muito, eu não tenho nada de real estate. Eu tenho uma história que... Eu tenho alguns traumas na minha vida. Uma é que eu não dirijo viajando, porque é a primeira vez, contei, né? A primeira vez que eu viajei, fiz o que não devia. Trauma. Fui pego pela polícia, todo mundo olhando, eu com a mão pra cima, confusão, que quase eu vou preso. Aí eu digo, se eu me safar dessa, eu nunca mais dirijo. Lá se vão 25 anos e eu nunca mais não dirijo viajando. Essa é uma. E a segunda foi Lula. Em primeira eleição dele, eu peguei todo o meu dinheirinho e meti para fora a 3,80, depois o bicho caiu, ficou quase 1 e eu perdi 60%, 70% do meu. Termina recuperando, porque eu não realizei, ficou lá e hoje, né, já sorrindo. Mas sofri o suficiente para, mesmo sabendo que o meu sentimento não tem fundamento nas teorias econômicas e financeiras, eu sei disso. Mas o seu track o meu, né, o que eu guardo no meu coração me deixa meio desconfortável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, com a sua experiência. Um investidor, ele deve ter pelo menos quanto lá fora? 20%, 25%, 30%, 10%? Primeiro, uma análise sobre isso para a gente ter um balizamento, já considerando tudo que nós conversamos antes, sobre cada caso é um caso. Mas vamos na média. E dentro desse pedaço que vai para fora, como você distribuiria isso? Perfeito, boas perguntas. Câmbio, eu ouço muito essa pergunta. Rafael, você acha que o dólar no final do ano vai estar quanto? Pergunta de $1 milhão. Sim, eu sempre devolvo o seguinte, você acha que daqui a 10 anos o dólar vai estar como? A maioria das pessoas fala, acho que é acima do real. Pode comprar, você está fazendo posição de alocação de patrimônio, tá? Estamos especulando o câmbio. O câmbio é um ativo que é muito complexo, né? Você sabe disso. São reservas internacionais, todos os dealers primários operando, o open market do mercado, compra e venda de nós, pessoas físicas, né? Todas as posições que o Banco Central faz de swap. São muitas variáveis no câmbio, então quem aposta em câmbio, para mim, eu já nem escuto mais. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a gente tem um cenário ótimo e um cenário real. No cenário real, eu encontro famílias que eventualmente nunca tiveram experiência fora do Brasil. Se tecnicamente para eles fosse correto ter 40% do patrimônio em dólar, eu ia começar com 2. Fez uma primeira experiência, voltou o dinheiro, deu certo, entendeu, se acostumou, viajamos lá, conheceu os prestadores, está acostumado às rotinas, vamos para 5, vamos para 10, então 3 anos eu chego no IPS dele ali, que é os 40%. É um processo educacional e gradual, né? Eu gosto muito de pensar no seguinte, o PIB do Brasil é 3% do mundo.
Esse é o número. Então, eu não vou aqui defender que a gente tem que deixar 3% do patrimônio brasileiro, nós somos brasileiros. Existe um viés comportamental que a gente costuma alocar o dinheiro onde a gente está, onde a gente mora. Até porque nossos juros são imbatíveis. Sim, onde a gente tem relações, onde a gente conhece os reguladores. Né? Eu tenho clientes que jogam futebol e que são vinculados à Ucrânia e que compram títulos públicos ucranianos. Talvez você não queira comprar, mas é 27% ao ano que está pagando. Eles que estão lá há 5 anos, não, a pessoa paga todo dia, vamos manter. Né? Então, e você vai olhar efetivamente as reservas, não são muito diferentes das relações de dívida com o Brasil, não, a Ucrânia inclusive. Então, é um processo que eu diria que se você for muito bom em fazer dinheiro em real, o que é que eu quero dizer com muito bom? Taxa interna de retorno acima de 20%, já é um investidor diferente. Já não é um investidor de instrumentos financeiros puros e simples que está operando 120%. Não é. Então, sua TIA acima de 20 ao ano, cara, você é bom em fazer dinheiro em real. Então, vamos considerar fazer dinheiro em real. Como é que você faz seu dinheiro? Comércio, água, indústria, cada um tem a sua forma de extrair capital em real. Porque é um mito de que a rentabilidade fora do Brasil é pior. Eu tenho diversos fundos exclusivos em Nova York, em Miami, em Luxemburgo, assim como os nossos, que têm créditos ligados à economia real. Quando a gente bota o dinheiro no fundo de debêntures, nós estamos financiando projetos lá finais. Né? Tem várias formas de financiar o projeto, ou direto, através de instrumentos financeiros, ou como for. Pagam 12% mais dólar, 15% mais dólar, 17% mais dólar, diversos fundos. Né? É muito comum que o mesmo mandatos absolutos, sem considerar câmbio, eu performe às vezes melhor nos Estados Unidos do que no Brasil em termos de instrumentos financeiros. 23 e 24 foi assim porque o Brasil teve toda essa condição. E 25 está um ano que está se apontando da mesma forma. Então é um mito, né? É possível ter boas rentabilidades e eu diria que, então, respondendo objetivamente, um mínimo de 20 e um máximo ali de 60, 70, né? Para um brasileiro residente fiscal no Brasil. Né? Se ele já está fora, é outra e dentro desses 20, 30, 40%, o que você acha que ele deve ir? E aí eu vou depois fazer essa pergunta, primeiro voltar ao mercado nacional. Eu tenho... Para mim, Falcão, eu trabalho com 70% de investimentos financeiros e 30% no mercado imobiliário. Essa é a minha relação. Me pergunte assim, Falcão, você achou isso aonde? Não achei em lugar nenhum. Perfeito. É a minha relação que eu estabeleci. 70% no mercado financeiro, de várias estruturas diferentes, e 30% eu trabalho no mercado imobiliário. Não sei lhe dizer se essa é uma relação comum, incomum. Eu acho que tem de todos os tipos, né? Tem gente que gosta muito do mercado financeiro, tem gente o oposto também é muito comum. O oposto também, todo do mercado. Só dos e eu sou dos 70 de liquidez e 30. Perfeito. Essa relação, para quem está pensando em começar a dar os primeiros passos lá fora, você orienta que ele já vá primeiro para o mercado financeiro, para a liquidez, e depois por real estate, ou ele faça o inverso? Não, primeiro comece no real estate, que vai ser mais garantido. Perfeito. Ou para quem está iniciando, não é para quem já está. Perfeito. Como é que você orientaria? Vou pedir licença um instante aqui do seu vídeo. Se esse tipo de conteúdo é relevante, é muito importante que você eduque o conteúdo e o algoritmo do YouTube para lhe entregar os próximos vídeos. Nós vamos colocar uma sequência de bate-papos importantes com figuras relevantes do ambiente de negócio brasileiro. Então, se esse tipo de conteúdo específico fez sentido para você, é importante que você curta para que as próximas entregas cheguem no teu feed e você consiga acompanhar, tá bom? Agora, aproveita o vídeo de volta, com licença. Os instrumentos financeiros são ativos, principalmente os de renda fixa, as emissões de crédito, elas são ativos fiduciários, né? Então, quando você compra um crédito, empresta o dinheiro ali para aquele emissor, numa expectativa de que você vai receber o seu capital de volta a crescer de juros. Quando dá problema em tudo, é o chamado risco de principal, né? Renda fixa tem risco de principal, enquanto a ação tem risco de mercado, né? Você perde ali 15%, 20%, ela está oscilando. Renda fixa, quando dá problema, é um default, é uma marcação, né, de 80%, 90%, é uma inadimplência. Então, bonds, que são as dívidas lá fora, são instrumentos que demandam um nível de domínio maior do que para o real estate. Para ele saber o risco que ele está tomando, saber o emissor que ele está tomando, saber as condições daquelas bonds, a condição de liquidez, quais seriam os deságios e resgates antecipados, capacidade de migração de custódia. Usualmente as pessoas fazem investimento sem olhar essas características. Muito na fidúcia. Uma bond da Apple. Não, Apple é Apple. Vou comprar aqui uma bond. Mas você não sabe qual é o CNPJ da Apple, como é a estrutura de
de subordinação daquele crédito, né? É a Apple mesmo que garante ou é uma operação efetivamente... Recentemente olhamos uma operação da Amazon, você fala Amazon, mas é uma operação da Amazon com nível de endividamento de 2,3 vezes patrimônio de pulou fora, sabe? Eles estavam expandindo lá uma estrutura de BTS no Colorado. Então, depende do perfil do investidor. Investidores mais conservadores, eu prefiro colocar ele no real estate para ele ter uma experiência de abrir a sociedade dele, né, para estudar, investir nos Estados Unidos é salutar que você tenha uma sociedade de investimento e eventualmente uma sociedade offshore, se ele quiser casar estruturas sucessórias, né, ou alguma proteção contra risco aqui no Brasil. Ele ter essa experiência, fazer com o contador, abrir a conta do banco, ter uma primeira jornada, comprar um ativo, vender um ativo. Quando a curva da educação da família já permite que ele aloque em bonde, eu não tenho nenhum problema, eu gosto muito. Recebemos taxa indicativa de Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, assim, todos os dias. A gente pede taxa indicativa, chega lá para a gente poder ver os allocations, como distribuir. Mas demanda um pouco mais de informação. Eu diria que até equity é uma posição de compra em termos de conhecimento mais fácil do que a dívida. Você arrisca esses bondes para papéis que não sejam grau de investimento, ou ser grau de investimento é uma condição, no mínimo, importante? Eu estou dizendo porque eu tenho, não chego a esses 20, mas eu tenho uma pequena posição fora, e a primeira coisa que eu olho é grau de investimento. Estou errando nisso ou é uma... Você está prezando pela segurança, né? Você está sendo mais conservador. Isso. Né? Mas, por exemplo, apanhando um pouco na taxa. Quase todos os ativos de empresas brasileiras emitidos lá não são triple net, são high yield, né? São high yield. Então, você também está deixando de ter algumas oportunidades que eventualmente você está confortável. Eu vejo, por exemplo, não sei, vamos dizer que você seja cliente do Bradesco e tenha uma LCI do Bradesco. Você já está tomando risco Bradesco. Né? Se você vai para a regulação do Bradesco Miami, é muito mais rígida, inclusive, do que o Bradesco Brasil, né? Apesar do Brasil ter uma regulação bancária fantástica. Mas não faz muita diferença em você tomar uma dívida, por exemplo, com a marca que você confia lá. O que tem que ser olhado é justamente a Basileia, os níveis de garantia, né? Mas você poderia tomar um papel do Brasil. Mas se ele não for triple net, aí eu estou eliminando essa possibilidade. Mas eu já estou tomando risco desse emissor eventualmente em outro país, né? Então é um processo mesmo educacional, de ir construindo. Tem clientes que gostam do rate, né, que são os Real Estate Investment Trust, que pagam um pouquinho a menos, mas é um aluguel. Não é muito diferente do Brasil, não. Os rates eles pagam normalmente $6. Você encontra muita abundância de produtos $6. Quanto é que é o aluguel médio de um residencial no Brasil? Isso aí, é 0,5% ao mês. Se eu tenho... Só que você faz $100, entendeu? Aqui você faz no IGPM ou IPCA. Perfeito. Então... no final das contas, tem muitos investimentos de asset, de topo de funil, que são mais seguros, muito bem regulados, que tem uma massa, sabe, massa segurada de seguro, tem a massa investida. Então não é um ativo que sucumbe a aquelas crises de liquidez que todo mundo está resgatando e que você encontra um problema nas marcações do mercado, né? O short spring, né, que o pessoal entra vendendo os papéis. Você não tem muito esse risco quando você tem muita gente alocando aquele ativo. Agora eu busco grandes desenvolvedoras. Como a gente faz cheques mais relevantes, que eu preciso levar a sério de verdade, não que, né, qualquer valor não precise ser levado a sério, eu busco só grandes desenvolvedores. Então quando eu estou, por exemplo, com uma Lia lá, uma Leste lá em Miami, uma Lore, que são grandes desenvolvedores, eu já sei ali que eles estão vinculados na SEC, que os fundos são regulados, que é uma turma que tem 15 anos fazendo isso, sabe, um BID de lending bank de terrenos, que já entraram e saíram 20 vezes, nunca deram problema. Aí eu já olho o ativo desses, eu prefiro filtrar o gestor do que ir para o ativo final propriamente dito. Porque se você escolhe bem sua cesta de gestores, eu tenho 3, 4 gestores para cada linha da minha política de investimentos, eu estou bem atendido em termos de originação, entendeu? Porque assim como no Brasil, quando você sobe a pirâmide, lá no topo todo mundo tem acesso aos mesmos capacities, né, em casas diferentes. Vamos trazer de volta agora para o mundinho mais comum. Bora. Vamos voltar ao nosso Brasil. Nós temos acompanhando aí, vamos ter Copom, tendência de meio ponto. A partir daí eu acho que ainda não, o mercado ainda não precificou, vai depender muito da ata que vai vir, vai depender muito do FONC lá também, dos dados dos Estados Unidos e da Europa.
nós sabemos que a política econômica, macro, ela interfere diretamente nos nossos investimentos. E aí eu costumo dizer que esses sustos independem de direita ou de esquerda. Nós tivemos susto com o presidente de direita, tivemos susto com o presidente Brasil de esquerda, tivemos um grande susto com o presidente de direita americano. Então, como presidente do Business Bahia, eu aprendi a gente não partidarizar as decisões. Mas para os nossos investimentos, você acha que a atuação do Banco Central segurando essa Selic, porque o empresário como um todo, ele bate muito na Selic alta. Eu, inclusive, escrevi um artigo, que vai sair na próxima revista da Let's Go, onde eu digo o seguinte, que juro alto não é causa, é consequência. Perfeito. Né? Perfeito. Mas você acha que o nosso Banco Central tem tido uma política correta em função, mantendo esses juros altos, ainda com aquelas duas altas anteriores já precificadas, ou você acha que está havendo uma ortodoxia do nosso Bacen, que a gente já podia estar trazendo essa curva, no mínimo deixando estável por mais tempo? Qual é a sua opinião em relação à política de juros do Brasil, que afeta de forma direta o nosso investimento? Pedindo licença aqui no seu vídeo para te dar um recado importante. Nosso ambiente, nossa bolha é muito pequena. São apenas 70 mil milionários em dólares no Brasil. Então, se você considerou que esse conteúdo é um conteúdo relevante, pode agregar para outras pessoas, use o botão de compartilhar, selecione os seus 5 primeiros pessoas que você pensa que podem aproveitar esse tipo de conteúdo técnico. Isso é muito importante, tanto para o YouTube ele entregar mais conteúdos como esse, já que o YouTube ele quer como formador de opinião, como também para que os conteúdos aqui da MAN e do nosso canal cheguem com prioridade no seu feed, tá bom? Agora aproveita aí teu vídeo. Total. Eu considero correto, né? Eu acho que para o modelo atual seria muito difícil conseguir sustentar o câmbio se a gente conseguisse responder na Selic da forma que a inflação exigia. A gente conseguiria reduzir a Selic, tivemos várias oportunidades, mas não é só a inflação, né? Tem todo o movimento macroeconômico, inclusive aproximadamente 20% de IPCA tem impacto direto do dólar. Então, se o dólar liberar dá um impacto da inflação, você traz o esqueleto para dentro do seu armário de novo. Então, o Brasil é um país de rentismo, né? Nós tivemos um breve momento pós o RV e Plano Real de taxa de juros de 2,75, né? Um breve momento. Mas a social-democracia criou um país de rentismo. E é muito ruim para a economia real. E hoje a gente está falando de pré-fixados a 19%. Aí nós vamos fazer uma operação, não sei, de Minha Casa Minha Vida, que vai entregar 25% de ti. Você começa a olhar, né? Pô, será que eu entro num ciclo longo aqui para fazer 25%, eu compro um pré-fixado aqui para passar 3 anos, 4 com 19%. Né? Então desmotiva o crescimento real da economia, ponto final. Para nós somos empresários, né, que lidamos com folha, com crescimento, com crédito, com expansão, a taxa de juros alta ela é muito restritiva, não é uma política expansionista, né? É uma política retracionista. Mas eu não vi até então grandes oportunidades de redução, não. Acho que seria até muito prejudicial voltar atrás da política, sabe? Ia tirar muita credibilidade do Copom enquanto agente aí, executor da política monetária, se há uma redução e depois há um novo acréscimo, né, voltando atrás da redução anterior. Você vê que a gente não parou de subir taxa. Estabilizou, subiu. Então, ainda não há espaço para reduzir taxa, na minha opinião, não. E a Bolsa? Nós estamos andando de lado, se eu me corrija, você está mais atualizado, mas se eu não me engano, em dezembro, antes da Covid, a Ibovespa bateu 120 mil. Né? Dezembro de 2000. Aí caiu 50%, foi um período péssimo. E hoje ela está ali nos 135, isto é, em 5 anos, há pouco menos de 5 anos, a gente está andando de lado. Né? Vai ali um pouquinho. Como a gente deve enxergar esse mercado de ações? Porque você pediu ao investidor, que já está há 5 anos patinando ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos, na média, obviamente, que o Ibovespa é uma média. Você gosta do mercado acionário brasileiro? Você coloca seu dinheiro no mercado, dos seus clientes, no mercado da Bolsa Brasileira? Você acha que a gente sabe
os preços das nossas empresas na Bolsa estão depreciados, que pode ser uma oportunidade, mas ao mesmo tempo você tem uma política econômica que não transmite confiança para o investidor. Então, uma taxa de juros muito alta que facilita o rentista, experiência própria, para não jogar pedra somente na casa dos outros, levar na minha também. Então, assim, você se sente confortável em indicar a Bolsa Brasileira? Você acha que nós temos chances de sair desse marasmo, ou a gente ainda vai patinar muitos anos nesse... Claro que, mais uma vez, é uma pergunta de $1 milhão, né? Se você soubesse disso, não estava aqui, a gente não estava conversando, você tinha me dito, e a gente tinha enfiado alguns milhões de dólares para ganhar lá na frente. Mas qual é a sua percepção? Eu recebi outro dia um meme, né, da internet, que era Pedro Álvares Cabral chegando no Brasil falando: a bolsa tá barata. É bem isso, né? Tá todo mundo esperando. Assim, os preços das ações brasileiras na bolsa, fundamentalmente falando, quando você olhar a relação de preço-lucro histórico, está nas mínimas dos últimos 30 anos. Quando você olha a relação de preço por valor patrimonial, você tem empresas assim, vou citar nomes aqui, mas maravilhosas, valendo basicamente o que tem no patrimônio, sabe? Que é algo totalmente inexplicável quando você olha o comportamento de bolsas maduras. A questão é que o Brasil tem muito pouco CPF na bolsa, né? Esses 3% do nosso PIB aqui, nós sentimos muito capital internacional. Imagina que o mundo botou 1% no Brasil, é 33% do nosso PIB em relação ao mundo. Se dinheiro sai, se dinheiro volta, a gente sente um impacto muito grande. O mercado norte-americano é um mercado muito mais maduro, fazendo uma analogia. Lá as pessoas não vendem as suas ações a qualquer momento. Então o fundamento, ele se reflete muito mais no preço das ações do que aqui no Brasil. Eu sou muito cético, tá? Eu já lidei com tudo que você imaginar. Já tive problema com tudo. Tudo que as pessoas confiam, eu já tive problema. Já tive default da debênture, em CRI, em CRA, problema em LCI, fundo garantidor de crédito, bronca de jurídica com fundo exclusivo. Então eu não confio em nada. Para mim, tudo tem que ser diligenciado o tempo todo. O Brasil, para mim, não é uma bolsa que você deva fazer análises fundamentalistas. Eu não gosto dessa tese. Eu gosto muito de bolsa, entendo muito de bolsa, mas na captura de tendências, que pode ser inclusive a tendência de baixa, que é maravilhosa, né? Ganha do mesmo jeito. Os touros sobem pela escada, os ursos pulam pela janela, né? Tem essa máxima. Quem sabe ganha na baixa. O medo é muito mais forte que a ganância, a explicação está aí, né? No medo as pessoas vendem a qualquer preço, os preços caem muito rápido e depois eles se recuperam com calma. Então, recomendamos sim ações para os nossos clientes, mas quando nós recomendamos é uma captura de tendência e normalmente a gente usa associando algum derivativo para estabelecer uma perda máxima que, baseado no meu patrimônio, está dentro da minha política de investimentos. Então, eu tenho um lead time, uma perda máxima, que é um trava o ganho e trava o ganho de um lado, a perda do outro. Ou só a perda, se a tendência estiver muito clara, se a gente tiver divergências muito claras, né? Mas a gente é baseado em price action no Brasil. Eu não acredito em fundamento no Brasil. Eu estou na Bolsa do Brasil desde 2004. Foi quando eu deixei de ser operador de uma empresa de scalper trading australiana. Abri a minha escola de investidores. O primeiro negócio que eu tive aqui no mercado em 2004. De lá para cá eu formei muitos investidores. Eu sou analista técnico formado pela APMEC. E técnico clássico meu, sou um grafista clássico. Então eu não gosto da ideia de, mas o balanço, cara, tá caindo, eu não quero estar comprado. Eu quero estar comprado quando estiver subindo. Então, porque é maravilhoso, porque o research, porque. Eu já ouvi muita história no mercado financeiro, né? Hoje eu sou muito preto no branco. É uma tendência de alta, vamos entrar, nossa perda máxima está definida, nossa relação de risco e retorno está definida, está dentro da estratégia, vamos, não vamos. Porque, né, viu a baixa que o banco X deu, cara, está caindo, eu não quero entrar, estou vendo a baixa, não vi não, ela está caindo ainda. Quando ela estabilizar, fizer um pivô de alta, tiver atração de volume, eu entender que tem espaço, o mercado mudou otimismo, que a gente tem tendência, aí eu entro. Não vou entrar também no papel que apostando uma simetria com todo o mercado. Então, gosto de ações, sempre com hedge em derivativos, sempre com análise técnica na premissa, acho uma ladainha a análise fundamentalista, me perdoem meus amigos analistas fundamentalistas, respeito muito eles, é uma linha de atuação de análise de empresas que eu acho que funciona para empresas de capital fechado. Não as empresas de capital aberto, ainda mais num ambiente de capital aberto, como o Brasil, que é um ambiente, as americanas, estava todo mundo preso nos Estados Unidos. Verdade. Todo mundo preso, sabe? Todos esses problemas que tem no varejo, essas marcações,
Aqui não dá em nada. Aqui a empresa virou de capital aberto, virou empresa de executivo. A empresa que você consome ali em bônus e custos para distribuir meio dividendo para o acionista. Eu não acredito nesse modelo. Sabe, a tua empresa de capital fechado, pô, vamos fazer um valor em cima das ações dela, do balanço. Aí ela vai refletir balanço, crescimento, DRS, volume. Na Bolsa é possível encontrar essas divergências? Mas eu já vi histórias muito longas de recuperação em cima dessas divergências. Olha o gráfico da Bolsa lá, daquele do enfoque de 1940, dolarizado e tal. Você vê que tiveram muitos ciclos de 5 anos, 7 anos, 11 anos, da Bolsa lateral até voltar a subir. Ela sempre vai subindo de novo. Eu prefiro não estar nessa posição, porque veja, se eu tenho uma posição a 100, aí a posição dela é 50, aí eu não realizei. Aí daqui a pouco ela voltou a 100. Aí eu estou igual como eu estava antes. Aí ela vai a 150, eu estou com 50 de ganho. Se eu consigo sair a 100, voltar a 60, então de novo a 90, passou de 110, entra de novo. Eu tenho na gestão dinâmica, você tem muito mais chance de captura do que na gestão estática, né? Eu tenho que fugir de quê? No mercado financeiro hoje, você já me disse algumas coisas que você... Do que é que hoje eu tenho que fugir? Falcão, fuja de... Hoje, muito cuidado com o crédito. Eu já estou vendo problemas acontecendo em CRAs, muitos problemas, em debêntures também. Estou vendo algumas emissões, as últimas emissões de debêntures que eu recebi, que eu confrontei, que me entregou, a pessoa não soube me responder. Hoje em dia é muito fácil fazer uma análise de balanço, né? Você puxa um autônomo, a gente tem alguns funcionários autônomos de IA, faz análise de balanço com os critérios que a gente já analisa, os outputs já estão, sabe, você lê 200 páginas em 10 segundos. Crédito eu vejo com problema. Está escasso, está caro, os defaults acontecem aí, a renda fixa, eu já vi muito problema em renda fixa, então eu não confio em renda fixa, para mim tem que ser tudo na vírgula, acompanhado, sabe, com bons emissores, porque a guarda da governança do Brasil ela é mais baixa mesmo. Então, eu tenho um problema de um FDIC que emitiu uma fraude contra ativos fantasmas contra a Petrobras e Vale, que era o maior FDIC do Brasil, isso em 2014. São 43 mil páginas de processo, a gente está discutindo ainda. Eu, JP Morgan, Santander, o Crédito Suíço, só tem player grande, né, que eram produtos exclusivos para fundo exclusivo. Né? Eu tive diversos problemas com debêntures de bancos grandes, CRAs de bancos grandes que tinham estruturas de garantia avaliadas, ativos rurais, etc., que você não consegue nunca vender naquele ativo. Vale 200, você só acha 30 na avaliação. Nós atendemos também alguns institucionais, já viu muita fraude de RPPS, turma comprar coisas sobreprecificadas. Então, assim, eu não acredito nos ativos fiduciários. Então, eu tenho um pouco de resistência, eu olho tudo muito na vírgula mesmo. Eu me preocuparia com crédito, porque dos ativos fiduciários é o que tem a história mais bonita, né? Todo mundo faz um empréstimo para o banco ou para uma instituição financeira tranquilo. É muito interessante isso, mas ninguém faz um empréstimo na vida real tranquilo, um contrato de mútuo para fazer com você aqui, a sua garantia, isso e aquilo. E eu creio que as pessoas fazem isso porque elas não entendem que elas estão fazendo um empréstimo ali. E no final das contas, aquele credor tem que ser capaz de devolver. Sabe? Quando você pega emissões que o cara tem 5 vezes o patrimônio em dívida, aí na dívida de curto prazo ele tem 2 vezes e meio os ativos, você fala, cara, isso é um monstro. Sabe? Setores de varejo, aviação, né, que já tem dívida dolarizada. Tem setores que são assustadores em termos de dívida. Outro dia eu vi uma debênture incentivada de um grande atacadista, eu não vou falar o nome, para 2035, que eu não acredito nem que ele vai estar vivo lá, porque você olha a estrutura de crédito dele, é só pernada de 500 milhões, 1 bi e pouco, para manter a estrutura funcionando. Você tem que tomar mais para cobrir, né? Para cobrir o pé que descobriu quando você cobriu a cabeça. Então, crédito é algo que eu sou muito cético. Eu prefiro sempre estruturar o crédito direto, sempre. Se eu puder estruturar direto, eu conheço securitizadores, gestores, sabe, advogados, eu prefiro estruturar o crédito direto. Vou lhe botar na sinuca de bico agora. Bote. Agente autônomos de investimento. O que é que tem? Nós temos basicamente 2 bancos que trabalham muito com agentes autônomos de investimento, e eu ouvi de um amigo meu, um banqueiro, que ele dizia que era rouba-monte, que a gente não gerava recurso suficiente para esse modelo continuar dando certo. Porque, como você remunera e são remunerados nas captações, para alguém que está ganhando e você não tem uma geração de riqueza nessa velocidade, era um modelo que estaria fadado ao insucesso. Eu vi isso há um ano e meio atrás, até agora não aconteceu. Mas vocês trabalham com agentes autônomos de investimento? Vocês
tem, qual é a leitura que você faz, quais os cuidados que a gente, como investidor, tem que ter, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e realmente é um rouba-monte ou se sustenta no decorrer do tempo? Legal tua pergunta. Não sei se você sabe, eu fui o primeiro agente autônomo da XP do Nordeste. Você me comentou. Por isso que eu estou lhe perguntando, porque você me falou sobre isso. Nessa época o pregão era viva voz ainda, você lembra, né? O home broker, a Ágora tinha criado o home broker, o Itaú Trade, né? As primeiras corretoras. E nessa época, por exemplo, a gente só operava ativos de renda variável. Eram commodities, instrumentos futuros, ações, opções. Não tinha plataforma de investimento nessa época. Nessa época, tem uma conta que os agentes fazem de investimento, que é o retorno sobre o asset, né? O retorno sobre aquele capital. Então eu tenho 100 milhões sobre administração, se eu faço 1 milhão por ano de receita em cima daquela administração, eu tenho 1% de ROI, né? De ROA, como eles chamam. Nessa época, o nosso ROI era de 8%, porque era muito giro, era giro mesmo. Giro é o que dá resultado para quem distribui. Você trouxe uma fala que reflete o mercado hoje, o mercado rouba-monte. Nessa época, ainda era rentável você ser um agente autônomo na ponta, atendendo, não, olha só, aqui isso, aqui. Nessa época. Depois o mercado virou um mercado de plataforma, aí você começou a fazer sentido para se remunerar enquanto agente autônomo, adquirindo outros escritórios. Tá? Fui convidado recentemente até por um banco que abriu um braço também de agentes autônomos para escalar o modelo deles no norte do país. Infelizmente não casava com a minha vida, mas seria uma linha de atuação com agentes autônomos que me interessaria. Um budget, tantos por cento de PL, para eu sair comprando a operação e eu ficar sócio de uma participação, porque aí são prospecções robustas. Eu vou captar 300 milhões de um, 1 bilhão e pouco de outro, 5 bi de outro, 2 de outro. Então, como mercado, eu acho que é um mercado que quem é agente autônomo deveria procurar outra coisa para fazer. Né? Você agora aí falou algo que vai deixar muita gente de... Procuraria. As margens estão diminuindo, as corretoras estão concorrendo com os agentes autônomos, o digital está aí, virou um produto commodity, então vira uma coisa de relacionamento, só que na minha época você me conhecia como agente autônomo, hoje você conhece 25 agentes autônomos, né? 30, então eu não seguiria nesse caminho como profissão. Agora falando da posição de cliente, né? A gente é muito pragmático no nosso family office. A gente autônomo, ele é um distribuidor, vive de distribuição. Ele faz uma venda, recebe uma receita e é assim que é a remuneração dele. É uma empresa de fins lucrativos. Então, a gente não tem uma fantasia daquela, eu não gasto nada com a gente autônomo. Não existe isso. Eu sei quanto eu gasto, eu sei o que tomo. E tem agentes autônomos que são muito parceiros nossos. A gente, por exemplo, consegue recorrentemente taxa sem spread para a gente autônomo, porque eu sei que está sem spread para ele, porque ele está me entregando a taxa toda. Porque o meu negócio é family office, eu preciso entregar o máximo de taxa para o meu cliente. E às vezes, para a gente autônomo, para ele não ter aquele PL saído do escritório, ele zera o spread dele e mantém aquele dinheiro ali, um acordo de cavalheiros. Não vão gostar do family office naturalmente por conta desse tipo de ação. Você é problema. O pessoal me disse, olha, Rafael é problema. Não me traga Rafael, não. Tô brincando. Mas ou mesmo, faz parte do TV fiduciário, né? Tapar esses buracos. Então, assim, o distribuidor é um distribuidor, recebe por isso. Eu acho que o investidor precisa enxergar dessa forma, lidar com essa relação sem romantismo. Tem agentes autônomos que são muito especializados em coisas diferentes. Então, por exemplo, nós hoje, eu diria que a gente se relaciona diariamente com uns 7 a 10 agentes autônomos diferentes. Um é muito bom em commodities, outro é muito bom em carteira administrada de equity, o outro é muito bom em bater taxa indicativa para a gente, tem um que é muito bom na parte de research. A gente vai escolhendo onde eu tenho as melhores entregas ali e trazendo essa estrutura para poder atender o meu cliente como um todo, sem romantismo, né? A forma que o agente autônomo se remunera dessa forma é igual ao banco. Quando ele faz uma venda, tem uma comissão envolvida. Então tem que ter o romantismo, não é ruim nem bom, entendeu? O que eu acho ruim é quando o investidor tem uma expectativa, né, de que é um processo consultivo ali. Não é. É um processo de distribuição que você falou. Precisa rodar carteira ou emitir produtos novos para receber comissão. Quando você não tem esse fluxo de crescimento patrimonial de novos entrantes, porque está todo mundo vinculado já ao agente autônomo, o mercado começa a espremer a margem, que é o que eu vejo que está acontecendo com meus amigos. Beleza, aí, meu amigo. Agentes, né? Para encerrar, você sabe que eu lhe comentei que nós estamos trazendo para a Bahia, a Vex Business Bahia, primeira boutique de... Honra para a Bahia. Primeira boutique de negócios made in Bahia, essa é a minha cachaça. E aí eu quero dizer que terei muito prazer, muita satisfação em ter a Amanda trabalhando junto com a gente nesse projeto. Certamente. Dizer que estou feliz de estar aqui, desse bate-papo.
Depois eu quero receber a gravação, porque eu vou Com certeza. mandar para quem interessa, meu banqueiro, e dizer, ó, já estou colado. Qualquer coisa, se esse negócio não bateu os 120 do CDI que você me prometeu, nós vamos fazer um movimento aqui. Vai destacar. E muito feliz, obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer bater esse papo. Muito rico, com questões muito práticas. Tenho certeza que a Vex Business Bahia vai ser um sucesso aqui. Eu estou entusiasmado, você sabe disso, né? Vou colaborar com certeza aí nos projetos que a gente investir, trazer o incorporador para utilizar, crescer a nossa terra. Estou acreditando terra nisso. De oportunidade, né? Terra de oportunidade. Eu acho. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a todos.